Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Calado, fundador da Track Aceleradora. E no vídeo de hoje eu não vou compartilhar a tela, eu vou falar justamente sobre um tema que para várias empresas é algo recorrente, que é a implementação de software, tá? Seja CRM, seja e-mail marketing, seja a ferramenta que for, o WhatsApp, que grande parte dessas ferramentas elas estão dentro de um arcabouço que é um arcabouço de processos e também de preço, certo? Não adianta a gente pensar nas melhores ferramentas do mercado ou nas mais robustas, sendo que a nossa operação talvez ainda seja pequena. Ou não é questão de pequena no mau sentido, mas questão de talvez gastar demais. Eu estou te dizendo isso por um erro que eu cometi no passado, de investir muito em ferramenta e contratar um monte de gente, sendo que a minha operação ainda não precisava de escala. Eu fui para eventos, eu fui para N lugares e assim, a minha grande fonte de leads naquela época que deu certo, graças a Deus, foram via Instagram, que eu tava fazendo story, muito story no meu perfil pessoal, tá? Então a gente tem aquela questão que eu já mostrei no vídeo passado aqui do Founder Led Sales, que é o fundador sendo a cara da marca. E branding se constrói durante muitos anos. McDonald's só se tornou McDonald's por conta desse branding, de muito tempo de trabalho e muito investimento também. Mas a questão é a seguinte: às vezes a pessoa quer a melhor ferramenta, a que seja mais robusta, e ela vai gastar muito dinheiro, tanto na implementação, que tem uma questão que é padrão de mercado, que é o setup. Fez o setup, a pessoa vai te cobrar suporte da ferramenta. Pense assim, que nem uma casa de fábrica de software, que nem uma consultoria no geral. Ela faz a implementação da ferramenta e ela vai te gerar acompanhamento. Então, a consultoria, ela pode ser parceira de outras marcas, seja Bitrix, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, ExactSpotter, Humper, Snovio. Tem um monte de ferramenta no mercado. Pode ser do Monday, do Trello, Asana, ClickUp. Tem várias ferramentas no mercado que você pode usar para criar um CRM, certo? E aí você faz a integração via Make ou via Zapier ou N8N. E aí uma coisa que eu sugiro para ti é o seguinte: em vez de gastar um monte com ferramenta, cria um processo antes. Um processo que seja... e que não... Aliás, o processo que ele não seja um processo travado. Pensa assim: todo processo ele muda conforme o tempo. Ele cresce e amadurece. Ou ele vai ser cortado. Que nem o crescimento de uma criança para se tornar um adolescente, um pré-adolescente, depois um adolescente, um adulto, um jovem adulto, um senhor de idade, enfim. A questão é essa: cria processo. Pense em todas as possibilidades de ferramenta. Faça call com quantas pessoas você quiser. Faça benchmark com o mercado. Faça call de vendas. Passe pelo processo comercial de HubSpot, de Pipedrive, de Humper, de ExactSpotter. Anote aquilo que eles falam para você e veja alternativas no mercado. Porque se você tem um budget limitado, um orçamento limitado, não adianta você pensar em Salesforce, por exemplo. Por quê? Mesmo que o Salesforce tenha a versão para pequenas e médias empresas, a PME, o Small Medium Businesses que se fala no mercado, Salesforce ainda não conseguiu pegar uma fatia de mercado para SMBs. Você tem outras alternativas como o Pipedrive que são que já tem uma fatia de mercado muito grande. Já tem essa fatia dentro das suas operações, certo? Então, veja vídeos também, veja as interações, veja o que os consumidores falam dessas plataformas. Vá no site, olha as certificações, porque no site da empresa vai ter sempre as melhores informações possíveis, né? Ninguém vai falar que um cliente reclamou, um cliente deu churn, essas coisas ficam dentro da operação. Elas ficam debaixo dos panos. Ninguém fica falando, eu tive não sei quantos churns nesse trimestre, nossa. A gente fala como que a gente evita churn, ou a gente fala como a gente vende mais, a gente fala como é que a gente criou um case de sucesso, certo? Então, nesse aspecto, veja as principais ferramentas, vá no Reclame Aqui dessas empresas, de todas elas. Não vou citar nomes também para essas empresas caso elas verem o vídeo, que eu acho difícil, esse vídeo aqui, que ainda estamos no começo da jornada. Mas independentemente disso, tá na internet é perpétuo, né? Mas olha as reclamações do Reclame Aqui dessas empresas, para ver como que é o suporte, o que os clientes estão falando da implementação. Eu já trabalhei em algumas operações que eu tive que implantar algumas ferramentas, certo? Por que eu fiz a Track Aceleradora? Para implementar a ferramenta para os outros, para criar o processo antes de implementar a ferramenta, de evitar que eles errem da mesma forma que eu errei, que eu também vi outras empresas errando. Por exemplo,
Eu implementei uma vez numa outra empresa que eu trabalhava, um software, sendo que ela não precisava daquele software. Por quê? Ela era uma empresa B2C, certo? Ela vendia, salvo engano, motores e peças para caminhões, certo? E ela precisava, na realidade, de desafogar o atendimento, certo? E de mais leads. Eles tinham já clientes parados na base, só que eles não tinham como dar conta de falar com tantos clientes, porque tinha muitas pessoas passando no balcão, certo? O atendente que devia ficar na implementação do software não conseguia ficar, porque ele estava ocupado, estava atarefado, atucanado com outras coisas. E o dono, ele estava lá, ele fazia as coisas, mas ele não implementava. Então, de nada adiantou ele pagar, por exemplo, vamos supor, R$1.000 por mês numa implementação de software e um contrato semestral e pagar uma multa, do que ele, por exemplo, usar a planilha que ele já tem. Ou implementar um chat guru, ou implementar uma outra ferramenta de WhatsApp. Entende? Então, tem muitas empresas que querem uma coisa, viram uma demonstração, falaram com o vendedor, claro, ele vai fazer o papel dele que é vender, bater a meta, comissionar, botar para dentro da operação, e aí o implementador que faça o que tem que fazer, que é implementar. Só que ele depois ele desistiu da implementação, certo? Ele poderia ter muito mais implementado uma ferramenta de WhatsApp para a operação dele, um CRM mesmo dentro embedado do WhatsApp, do que ter pego uma ferramenta mega robusta do mercado, certo? Com inteligência comercial, com leads, com VoIP, com WhatsApp embedado, com e-mail marketing, sendo que ele nem usava o WhatsApp direito. Então, como é que você quer a maior estrutura ferramental, sendo que você ainda não tem o processo desenhado dentro de casa, certo? Então, esse é o ponto. Aqui na Track Aceleradora a gente consegue fazer o diagnóstico da tua operação. E as operações, elas, no geral, elas seguem um padrão. Elas querem vender mais, mas o grande gargalo delas é o seguinte, é o processo. Elas não têm o quê? Playbook, que eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, ou até mesmo nos vídeos, no Instagram, no LinkedIn, qualquer uma das redes que eu tiver, eu vou bater nessa tecla do playbook. Porque todo mundo quer rápido, né? Todo mundo quer rapidez e quer vender mais. Mas as operações se esquecem que tem que seguir uma diretriz, tem que seguir um processo, certo? E esse processo ele é desenhado, delineado no playbook, que pode ser feito via Miro primeiro, depois você vai colocar isso num Canva, num PPT, depois você vai colocar isso para rodar na operação e você vai fazer os devidos ajustes. Aí sim, quando você tiver feito e também utilizado o máximo de trials possível, de ferramentas gratuitas, ou ter ido atrás de descontos, que aqui na Track Aceleradora a gente consegue para os nossos clientes. 30 mil, eu sempre bato nessa tecla também, R$30.000 em créditos Instant Pulse, para você usar e-mail marketing, para você usar o CRM, para a gente fazer os relatórios juntos utilizando o dashboard da ferramenta. O Instant Pulse ele não é tão conhecido assim quanto o Pipedrive, mas caso você também queira usar o Pipedrive, também dá. Caso você queira usar o Snowview, também dá. Caso você queira usar o Bitrix, também dá. Porque todas essas ferramentas, elas são muito parecidas. O que muda é alguma feature aqui, uma feature ali, e além disso, o marketing, né? O posicionamento dela em relação ao mercado. Geralmente eu indico o Pipedrive para os meus clientes. Não porque ele seja o melhor, não é, mas é porque ele é o mais barato custo-benefício. Em relação ao custo-benefício, né? Ou o SendPulse também, caso a pessoa queira, mas ele me lembra muito o RD Station, me lembra muito o Bitrix, ele é meio travadão, assim, sabe? O Pipedrive ele é mais fluido em relação às outras plataformas. E aí eu sugiro você integrar um VoIP, colocar um VoIP na sua operação, para você poder ouvir as ligações. Aqui na Track Aceleradora a gente usa IA para também analisar as ligações em escala, em volume. Então, por exemplo, você tem 3, 4, 5 pré-vendedores. A gente consegue usar a IA para analisar as ligações, o sentimento, inclusive, dessas ligações, te mandar insights, tudo via e-mail, via... As nossas reuniões todas também são gravadas, então, independentemente de alguém importante não ter comparecido na reunião, a gente faz isso via Fireflies, a gente consegue também créditos para a sua empresa utilizar o Fireflies. Então, veja, que eu sempre bato inclusive na Track Aceleradora, como nós somos uma consultoria e nós ajudamos a implementar máquinas de vendas nas outras empresas, eu uso as ferramentas que eu indico para os meus clientes. Aquele velho papo, né, de casa de ferreiro, espeto não é nem de pau, não é nem de ferro, é de ouro, para a gente, de fato, fazer jus àquilo que nós falamos, certo? Eu vou te indicar também, além disso, pessoas para que você possa contratar pré-vendedores, ir atrás dos melhores vendedores, implementar toda a parte da máquina de vendas
mas sempre respeitando a metodologia que eu aprendi numa outra empresa que eu trabalhei, que são, não é minha essa frase, mas é processos, ferramentas e pessoas. Eu acredito nisso. Você trazer processos, criar processos muito bem definidos, certo? A partir desses processos, você implementar as ferramentas corretas para o teu negócio, não que sejam as mais caras, mas sim as que vão te gerar melhor custo-benefício, e a partir das ferramentas implementadas, você vai, com um playbook desenhado, treinar as pessoas para que elas possam usar as ferramentas e você vai ter que monitorar, fazer o acompanhamento e o follow-up. E caso você não consiga fazer o acompanhamento e follow-up, aí sim você precisa de ajuda externa. E toda empresa precisa de ajuda externa, até a minha empresa precisa de ajuda externa. Eu contratei uma agência de marketing para fazer o tráfego pago para mim. Eu contratei uma pessoa para fazer a prospecção para mim. Porque hoje, no momento que a Track está, eu não consigo fazer tudo isso. É humanamente impossível. Eu foco bastante no marketing, na criação de conteúdo, na criação de vídeos e no relacionamento com os possíveis clientes e com os clientes, certo? Eu foco na entrega do serviço. Então, eu sugiro que você também, como fundador de uma empresa, como gestor de um negócio, caso seja um negócio pequeno, foque nisso. Terceirize aquilo que você não é bom. Não tem como a gente ser bom em tudo. A gente é bom em alguma coisa. Eu me considero um bom profissional em implementação de ferramentas e geração de insights e criação de processos. Eu sou especialista nisso. Mas eu não sou especialista em tráfego pago. Eu até comprei o curso para fazer e tudo mais, mas não tem como a gente saber tudo de tudo. A gente delega essas coisas. E aí a mesma coisa, delegar pré-vendas, delegar CS, delegar closing. Mas no começo de uma operação comercial, sugiro que você não delegue closing, certo? Delegue pré-vendas, caso você não goste de prospectar. Tanto que no próprio livro do Receita Previsível, diz lá no livro que os closers não gostam de prospectar. É verdade. Quem gosta de fazer relacionamento com o cliente, de estar em reunião com o cliente, de estar em reunião com o lead, melhor dizendo, ou aquele que foi validado pelo pré-vendas, não gosta de prospectar, porque o pré-vendedor ele é especialista em gerar rapport no telefone. O vendedor ele é especialista em gerar rapport na reunião de vendas. Né? Como especialista, ele tem que ser sim uma autoridade técnica naquilo. E o pré-vendedor vai gerar esse desejo em quem está lá do outro lado de ser a pessoa especialista tecnicamente falando. Você vai ter reunião com o Matheus, fundador da Track Aceleradora, tem X anos de experiência implementando software, já passou por essa empresa, já conseguiu gerar XYZ de faturamento para outras empresas, tem certificações Y, XPTO, enfim, o que quer que seja. E aí, a partir disso você consegue ver qual que é a melhor ferramenta para sua operação comercial. E não gastar dinheiro à toa, não torrar dinheiro. A não ser que você tenha um fundo por trás, investindo na sua empresa, aí depende. Aí vai de você e vai de você como fundador da empresa verificar se faz sentido esse burn rate que você está tendo. Né? Você tem que analisar esse custo que você está tendo para crescimento a qualquer custo. Não, você tem que ter um ROI. Você tem que ter pelo menos um LTV de 3:1, né? Aquele famoso 3:1 do CAC LTV, ou até 2:1, que seja, se você for SaaS, quanto maior o LTV, melhor, certo? Ou caso você seja um negócio tradicional, você tem que ter o quê? Recorrência de compra. Seja você um representante de um produto, seja você um consultor de negócios, independente do que seja, você tem que ter recorrência de compra, você tem que ter mais produtos de prateleira, você tem que ter um arsenal de recompra, certo? E a partir disso você consegue, aí sim, colocar as melhores ferramentas do mercado dentro da sua operação. Caso contrário, sugiro começar pequeno, com um HubSpot gratuito, com Excel, anotando no papel, com Trello, com ClickUp. E aí sim você, no primeiro momento, se fala muito dos dados serem o novo petróleo, né? Mas no primeiro momento você não precisa analisar dados. Você precisa vender para sobreviver. E aí depois você analisa dados e cria reports para diretoria, para time e assim para investidores. Mas no começo você não precisa analisar dados. Então, caso você esteja pensando, vou aqui implementar um dashboard para minha empresa, sendo que sou eu e o meu sócio, não, vocês têm que vender. Tem que correr atrás de vendas. Aí não consegue prospectar? Terceiriza. Não consegue fazer tráfego pago? Terceiriza. Não consegue fazer social media? Terceiriza. E aí você consegue ter um escalonamento operacional maior do que você contratar internamente, até porque internamente você tem que treinar, e se você não for um excelente gestor de pessoas, você pode perder a pessoa, pode ter um processo trabalhista no meio. Então eu sugiro
No começo, até por segurança jurídica, você terceirizar e aí a partir dessa terceirização você ganhar novos clientes e a partir desses clientes aí sim você reinveste na sua operação em novas ferramentas, em novos processos, lembrando sempre daquela questão de processos, ferramentas e pessoas. Beleza? Não se esqueça de curtir as redes sociais da Track Aceleradora, de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, de se inscrever no canal, porque é muito importante para eu entender como é que está sendo o trabalho aqui da Track semanalmente, né, diariamente, em relação aos dias de semana, né, de segunda a sexta a gente tem vídeo novo aqui no canal. E comente o vídeo para eu saber o que você achou e, além disso, para fortalecer aí o desempenho do canal, para o algoritmo entender que é um vídeo relevante, beleza? Muito obrigado, até breve e uma excelente semana.